Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no canal do PET a gente vai estar dando continuidade às nossas videoaulas, né? Ao nosso curso básico de AutoCAD. E essa daqui é a nossa quarta aula e eu vou estar mostrando para vocês aqui os comandos de averiguação, né? Os comandos para a gente medir os nossos desenhos, medir os objetos que a gente criou e também vou estar mostrando para vocês mais alguns comandos de edição, beleza? Então, começando pelos comandos de medição, comandos de averiguação, eu aqui já fiz um círculo e um retângulo aqui, e a gente vai averiguar, né? Vai medir esses objetos aqui que a gente criou. Então, a gente vai vir aqui utilitários, e aqui, ó, onde está a medida, a gente pode ver aqui, ó, clicando nessa seta, que aqui tem 5 opções para a gente fazer as medições. A gente pode medir a distância entre dois pontos, né? Pode medir o raio de um círculo, ou então de um arco, de um ângulo, medir a área e também medir o volume de um objeto. Mas para a gente aqui vai ser mais interessante esses três aqui primeiros. Então aqui é a distância, é só a gente selecionar os dois pontos que a gente quer fazer a medição. E aqui ele fornece o valor para a gente. Beleza? Apertar ESC aqui, tira a medida. Agora aqui o de raio, só a gente vir aqui sobre a circunferência, que ele fornece o raio da circunferência que a gente fez. No caso aqui o raio dela é 20. Show? E por último aqui o de ângulo, que né, a gente seleciona as linhas que a gente quer medir o ângulo entre elas. No caso que eu selecionei essas duas linhas aqui do retângulo, né, a gente, né, intuitivamente já sabia que aqui era 90 graus, mas aqui ele só está confirmando isso. Mas qualquer ângulo, essa ferramenta vai conseguir medir e vai fornecer para a gente o valor, beleza? Então esses são os três comandos que a gente vai utilizar mais para ver as medidas dos nossos desenhos, que é da distância, de raio e o de ângulo. Show? Agora indo para o nosso próximo comando aqui, né, para os comandos de edição, que a gente vai estar vendo o comando deslocamento, que aqui no nosso painel de comandos vai ser esse símbolozinho aqui, ó. Aqui, ó. O comando deslocamento ele vai servir para a gente fazer cópias de desenhos de objetos que a gente já tem criado, só que a gente vai fazer essas cópias, digamos assim, paralelas aos objetos que a gente já tem, ou então concêntricas a esses objetos. Beleza? Então vou estar fazendo uma demonstração aqui para vocês com esse círculo e com esse retângulo aqui que eu já fiz. Então eu vou aqui selecionar, colocar a distância de 5 milímetros, que ele pede para especificar, e depois selecionar o objeto que a gente quer fazer a cópia. Selecionar aqui o círculo, e a gente pode fazer, né, tanto a cópia para fora ou para dentro. Beleza? Vou fazer aqui para dentro mesmo. E a gente pode ir repetindo isso infinitas vezes. E se a gente for medir aqui a distância entre cada um desses círculos aqui, em cada uma dessas circunferências, vai ser de 5 milímetros. Da mesma forma a gente pode fazer aqui, ó, com o nosso retângulo. Pode fazer tanto para dentro ou para fora. Beleza? Então é bem tranquilo, bem de boa isso daí. Nosso comando de deslocamento que pode ser bem útil nos nossos projetos. Nosso próximo comando vai ser o comando de aparar. Então eu vou fazer aqui, ó, duas linhas aqui que se cruzam. Vou demonstrar isso para vocês, esse comando. Que esse aparar, que é no nosso painel de comandos, vai ser essa tesourinha aqui, ó, que está cortando uma linha. E esse aparar, né, é justamente para isso, para a gente fazer aparos aqui em linhas que estão em excesso, digamos assim. Então a gente vem aqui, seleciona e primeiro ele pede para selecionar os objetos que a gente não quer apagar. A gente vai só apagar as linhas, né,
que passam por esse objeto que a gente for selecionar. Então, no caso, vou selecionar essa linha daqui, beleza? E depois vou apertar Enter. Então, agora ele pede para eu selecionar as linhas que a gente quer apagar, no caso. Certo? Então, o programa ele vai aceitar somente as linhas que passam por esse primeiro objeto que a gente selecionou. Né? No caso, essa linha aqui. Então, a gente pode apagar tanto esse excesso aqui, como esse. Show? Então, eu vou apagar aqui. E percebe que se a gente querer apagar essa parte aqui agora, não vai dar. Porque o programa ele entende que não existe mais excesso dessa linha. Porque ela vai até exatamente essa linha aqui que a gente selecionou primeiro. Então, ele entende que não tem mais excesso para a gente tirar, para a gente aparar. Beleza? Outra coisa também, vou vir aqui de novo, que quando a gente não seleciona nenhuma linha primeiro, ele vai entender que qualquer linha ela pode ser aparada. Então, apertei aqui, então a gente pode aparar aqui, e novamente a gente não vai conseguir aparar essa, porque ela não tem excesso, digamos assim. Então, vou aparar essa daqui, e essa daqui ó, também não vai dar para aparar agora, porque o excesso dela já foi tirado. Show? Então, isso vai ser bem de boa, eu creio para vocês aprenderem. O nosso próximo comando vai ser o comando de arredondamento, né? Vai ser esse aqui, ó, concorde, que ele fala que arredonda e faz a concordância das arestas de objetos, que basicamente vai fazer arredondamentos nos nossos desenhos. Então, eu vou fazer aqui um retângulo qualquer, vou selecionar aqui o comando de arredondamento. Show? Então, aqui ó, se vocês verem aqui na nossa caixa de comandos, a gente tem as opções de desfazer, polilinha, raio, aparar e múltiplo. Aqui vai ser interessante para a gente usar esse aqui, o raio. Então, R, e ele vai pedir para a gente escolher o raio do nosso arredondamento. Então, no caso aqui, eu vou escolher um raio 10 e vou selecionar aqui, né, as linhas que se encontram para fazer esse arredondamento aqui. E percebe que se a gente selecionar aqui de novo, ele já vai ter armazenado a última informação que a gente passou, que é de raio 10. Show? Então a gente vai selecionando aqui e fazendo. Mas, deixa eu desfazer aqui. Em vez da gente vir selecionar aqui sempre o comando de arredondamento, a gente pode vir aqui ó, em múltiplo, M, né? Seleciona o primeiro objeto, né? E a gente vem em raio, colocar raio 10, e a gente pode ir fazendo isso sem parar, sem ter que ir selecionando lá toda hora. Nosso comando. Tranquilo? Então esse foi o comando de arredondamento. Agora o nosso último comando de edição do vídeo de hoje. Vou estar fazendo outro retângulo aqui para estar mostrando para vocês. Vai estar aqui, ó, nessa setinha aqui, ó, do concorde, né, do de arredondamento. Já vim aqui, esse aqui, ó, o comando de chanfro, que pra gente vai, o próprio nome já diz, nós vamos fazer chanfros nos nossos objetos. Então vou vir aqui, selecionar, e vir prestando atenção aqui, ó, na nossa caixa de comandos, a gente vai ver aqui, ó, desfazer, polilinha, distância, ângulo, aparar, método e múltiplo. E pra gente aqui vai ser interessante que as opções de distância, ângulo e múltiplo é o mesmo princípio lá do comando de arredondamento. Beleza? Então, vindo aqui, ó, da distância, quando a gente seleciona ele pede para a gente especificar a distância do chanfro que ele vai ter, o tamanho dele no eixo Y. Vai ser primeiramente, né? Então, eu vou colocar aqui 5.
E agora ele pede a distância no eixo Y. Vou colocar 10. E a gente seleciona as linhas que a gente quer fazer esse chanfro. Então, percebe aqui que no eixo Y é maior que no eixo X, porque justamente eu falei que aqui a distância no eixo X seria 5 e aqui no eixo Y seria 10. Beleza? Agora, vou estar mostrando outra opção que é interessante para a gente, que é a de ângulo. Selecionando aqui, e ele vai pedir para a gente especificar, né, o comprimento do ângulo no eixo X, né, no caso, e o ângulo que esse chanfro vai fazer com essa distância que a gente selecionou aqui no eixo X. Então, vou colocar aqui 10 e vai pedir o ângulo do nosso chanfro. Vou colocar aqui 45 e a gente vai selecionar as linhas e percebe que ele fez o chanfro. Então, ó, se a gente medir aqui, criar aqui umas linhas só para ficar mais fácil. Se a gente medir daqui até aqui, percebe que tem 10, como a gente forneceu para o programa. E o ângulo aqui entre essa linha e essa linha é de 45 graus. Beleza? Então, esse foi o comando de chanfro. E com isso a gente encerra aqui o nosso vídeo de hoje. Essa foi a nossa 4ª aula do curso básico de AutoCAD. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like aí no vídeo. Se você tiver alguma sugestão, pode comentar aí embaixo. A gente vai estar deixando também o contato do nosso pet, né, as redes sociais, enfim, para você entrar em contato com a gente, para fazer alguma sugestão, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado e é isso aí. Valeu!